a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar do quinto álbum de estúdio da banda portuguesa Sean Riley and the Soul Riders, chamado Life. Sean Riley and the Soul Riders formaram-se em Coimbra em meados da década de 2000. Eles lançaram o álbum de estreia em 2007, intitulado Farewell, que na minha opinião é dos melhores álbuns de estreia portugueses, provavelmente de todos os tempos. É um álbum muito influenciado pelo folk e blues americano, mas sem parecer um rip-off ou uma má imitação de algo feito no estrangeiro ou coisa parecida. Nada disso, antes pelo contrário. A sério, se ainda não ouviram o álbum, vão ouvir tipo já, que é dos tesouros mais bem escondidos da música portuguesa. Entretanto, a banda passou de 3 para 4 elementos com a entrada do baterista Filipe Rocha na banda, o que de certa forma permitiu expandir a sonoridade da banda. Isso refletiu-se em alguns dos álbuns lançados posteriormente, tais como o Only Time Will Tell em 2009 e o It's Been a Long Night em 2011. Acho que são discos bastante sólidos, embora não acho que estejam ao nível do Farewell e deixou os momentos mais filler, na minha opinião. Se bem que, para ser sincero, o Farewell ainda hoje está num nível muito difícil de transpor. Depois disso, a banda fez uma pausa e os membros focaram-se noutros projetos, até que 5 anos depois, em 2016, a banda lançou um novo disco, desta vez homónimo. Na minha opinião, este é o melhor disco que a banda fez desde o Farewell. Gosto do ar mais atmosférico e pesado e até sombrio em determinados momentos. É um álbum extraordinário do princípio ao fim, provavelmente dos melhores álbuns portugueses dos últimos 5 a 10 anos. Curiosamente, esse álbum foi a minha introdução à banda, juntamente com o Farewell. Finalmente chegamos a 2021, mais uma vez 5 anos depois do último disco, e temos este novo álbum, Live. O primeiro single, Every Time, foi lançado em março do ano passado. De certa forma é uma continuação da sonoridade do álbum anterior, embora com um maior foco no piano e nos teclados. Gosto particularmente dos arpejos rápidos de piano, faz lembrar um pouco a música Dark Rooms do álbum anterior, embora com um tom mais colorido e melódico. Hide foi lançado como segundo single em fevereiro deste ano e confesso que ao início deixou-me um bocadinho intrigado. No meu sentido, claro. A música é muito marcada pelo som mais psicadélico nos teclados e pelo uso de beats eletrónicos, algo que neste último caso não é propriamente uma novidade na banda, veja-se por exemplo da música Gypsy Eyes. De qualquer maneira, à medida que fui ouvindo a música várias vezes, fui gostando cada vez mais da música. Também gosto do hook na música, é super cativante e fica no ouvido. É um bocado aquele uso dos u's e a's que já vimos em 50 mil músicas diferentes, mas neste caso é uma coisa que resulta muito bem. Depois de ouvir os singles, estava com boas expectativas em relação a este disco, ainda por mais tendo em conta a consistência e a qualidade da discografia da banda até agora. E achei que este disco não iria fugir à regra. E devo dizer que o live foi uma surpresa bastante agradável. Tal como eu esperava, há uma mudança algo significativa na sonoridade da banda, mas até aquelas mudanças que acabou por se revelar necessária e que deu uma certa frescura e rejuvenescimento à banda. As guitarras são menos presentes e há um maior uso de teclados, sintetizadores e de elementos eletrónicos, algo que em teoria pode parecer um problema, mas neste caso não é nada disso que acontece. Antes pelo contrário. Houve vários fatores que contribuíram para esta mudança de sonoridade. Primeiro, o vocalista e guitarrista da banda Afonso Rodrigues cortou-se no dedo no início da produção do disco, o que o impossibilitou de tocar guitarra durante algum tempo. Além disso, este disco foi coproduzido por Makoto Yagyu, peço desculpa se estou a pronunciar mal o nome, que muitos provavelmente conhecerão melhor pelo seu trabalho enquanto baixista dos Paus. No geral, acho que ele fez um bom trabalho com a produção. Os teclados, os sintetizadores e os elementos eletrónicos estão muito bem incorporados. O baixo também tem muita presença e tem alguns momentos de destaque. A bateria também tem muita dinâmica. As alterações também se refletiram no alinhamento da banda. O baixista original, Bruno Simões, desapareceu tragicamente ainda em 2016, portanto pouco tempo depois do lançamento do álbum homónimo. Temos por isso um novo baixista na banda chamado Nuno Felipe. Devo dizer que ele faz um trabalho fenomenal deste disco e é, na minha opinião, dos melhores aspectos do álbum. Músicas como a Baby Girl, ou Roachy, ou mesmo a Love Life são bons exemplos disso. A primeira metade do álbum é bastante forte e contém, na minha opinião, algumas das melhores músicas de todo o disco. Depois da Every Time e da Hide, que abrem o álbum, chegamos à Never Lonely, que é provavelmente das músicas mais diferentes que a banda alguma vez fez. A música começa apenas com uns acordes de teclado e uns leves beats eletrónicos a acompanhar a voz, entrando depois os restantes instrumentos. Gosto imenso do pré-refrão e do refrão da música, acho a melodia e a sequência de acordes particularmente interessante. No geral, a música tem uma forte componente eletrónica e os instrumentos estão mais processados, mas é algo que conjuga muito bem com a estética do álbum. Love Life é provavelmente das músicas mais dançantes do disco. Dá-me algumas vibes de David Bowie no início dos anos 80 em discos como Scary Monsters e alguns dos álbuns que ele fez nessa altura. Gosto particularmente da produção desta música. A bateria está bastante marcada, gosto da linha de baixo sobreposta com o piano. A voz do Afonso também soa lindamente nesta música, sobretudo no verso. Está tudo muito coeso e equilibrado. É, na minha opinião, das melhores músicas de todo o álbum.
assim como a faixa que se segue, Baby Girl. Baby Girl é de certa forma a primeira balada do disco. Gosto particularmente da voz do Afonso desta música. Há uma certa emoção na forma como ele diz as palavras que a mim me cativou bastante. Também gosto da secção rítmica desta música, a linha de baixo é provavelmente das minhas favoritas do álbum. Faz lembrar um pouco alguns dos temas do álbum A Rush of Blood to the Head dos Coldplay, até pela forma como eles incorporaram o piano e as secções de cordas. E os Coldplay são das minhas bandas favoritas de sempre, portanto nesse aspecto não posso queixar. Não há nenhuma música que considere má ou um flop neste disco, mas há definitivamente momentos menos bem conseguidos neste disco. Começando pela DiCaprio from Russia. A música tem um groove interessante, é relativamente simples, mas funciona. Mas no geral acho a música um pouco repetitiva e não há assim muita... Segue-se a Six Years Later, que é a música mais longa do álbum, com 5 minutos. Acho a música um pouco longa demais, porque ainda leva um bom 1 minuto e meio a 2 minutos até ganhar alguma energia. Embora na segunda metade acho que as coisas melhorem e a música se torne mais interessante. Passando agora a Looking For Me. Gosto particularmente da guitarra elétrica no início, com aqueles efeitos de modulação e reverb por cima. Faz lembrar um pouco da Cure ou outras bandas dentro desse estilo. Há um contraste muito interessante entre os versos e o refrão da música. Por um lado o verso é mais seco e a bateria e o baixo têm um maior destaque. A linha de baixo é muito fixe desta música e dá um groove muito interessante, juntamente com a bateria. Depois no refrão a música fica mais cheia e preenchida com a entrada dos teclados. Não colocaria esta música entre as melhores do álbum, mas tem os seus elementos mais interessantes que a mim me chamaram a atenção pela positiva. Roach começa de uma forma um pouco sinistra e quase gótica, até com aquela sequência de acordes meio sombria no teclado. Mas depois lá após 30 e tal, 40 segundos, fica mais alegre com a entrada dos outros instrumentos. Adoro a linha de baixo desta música, é provavelmente das minhas favoritas, se não mesmo a minha favorita em todo o álbum. Também gosto do som dos teclados na música, dão um ar bastante primaveril e fantasioso à música. Finalmente temos a última música, chamada curiosamente Last One. É uma música consideravelmente mais crua e minimalista, especialmente em comparação com o restante álbum, porque é apenas voz e guitarra acústica, basicamente. Esta música é cantada pelo Filipe Costa, que é a primeira vez que isto acontece numa música dos Slow Riders, pelo menos tanto quanto eu me recordo. Confesso que levei algum tempo a gostar desta música. Confesso que levei algum tempo a gostar desta música. Inicialmente achei que era das mais fracas do álbum, porque achei que era mais um exemplo de acabar o álbum com uma música mais calma e minimalista. No entanto, com o tempo e depois de ouvir a música várias vezes, fui gostando cada vez mais da música. Acho a melodia da voz muito bonita e até gosto deste ar mais minimalista da música. É um bom contraste em relação aos restantes do álbum. Por si só, não sei se me vejo a revisitar esta música tantas vezes, mas no contexto do álbum, acho que resulta. É uma maneira mais pacífica e relaxante de terminar o disco. No geral, acho que os Sean Riley and the Soul Riders fizeram um ótimo trabalho com este live. Acho que foi uma mudança de sonoridade que resultou muitíssimo bem e acabou por jogar mais a favor deles do que contra. Se por acaso forem com a expectativa de alguma coisa próxima do Farewell ou alguns dos primeiros álbuns da banda, este disco pode apanhar-vos um pouco desprevenidos ao início, mas de qualquer maneira acho que vale a pena dar uma oportunidade porque o álbum está de facto muito bem conseguido. Vou dar uma pontuação ao live do Sean Riley and the Soul Riders de 8 numa escala de 0 a 10. Se ainda não ouviram o disco, recomendo vivamente que o ouçam e já agora explorem também o resto da discografia da banda, porque há muita qualidade que vale a pena ser descoberta. Se estiverem à procura de boa música feita em Portugal, acho que tem aqui um bom exemplo. E é isto, pessoal. Se por acaso ouviram o disco, digam o que acharam nos comentários. Podem também dar sugestões de alguma coisa que gostariam que eu falasse aqui no canal. Tenho todo o gosto em ouvir. Se gostaram do vídeo, metam um gosto, subscrevam o canal se ainda não o fizeram e cliquem no ícone das notificações para ficarem a par sempre que sair um novo vídeo. Se puderem também partilhem este vídeo de modo a fazer chegar ao maior número de pessoas possível. Sigam também nas redes sociais nos links que estão na descrição. Da minha parte eu despeço-me, fiquem bem e vemo-nos no próximo vídeo.